Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Eu dei uma mudada, irmão, tá? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16 e 17. Eu vou ler do 14 em diante, que ele é muito interessante esse texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo de número 17, diz assim, se somos filhos, diga comigo, se somos filhos, também somos herdeiros. Diga, eu sou co-herdeiro de Cristo. Abra sua Bíblia agora em Gálatas, Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o 3. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. E nós vamos convidar o Senhor, o Espírito Santo, a vir sobre as nossas vidas aqui nessa manhã. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Agora, nós precisamos dar liberdade a Ele. Nós precisamos abrir o nosso coração para Ele. Sem Ele nada somos, sem Ele nada temos, sem Ele nada podemos. Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa. Como na sua frente tem uma pessoa sentada, assim o Espírito Santo é uma pessoa. Como ao seu lado existe uma pessoa sentada, o Espírito Santo é uma pessoa. Essa pessoa bendita, que vem a cada um de nós, como diz o texto em Romanos, se somos filhos de Deus, o Espírito testifica em nós, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, em Romanos 8, também vai nos dizer que nós não sabemos orar como convém, mas Ele ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda. Comece a orar agora ao Senhor. Espírito de Deus, Senhor, eu me coloco de joelhos na Tua presença nessa manhã. Senhor, eu clamo a Ti para que uma manifestação do Senhor sem limites venha sobre as nossas vidas nessa manhã, de uma maneira impactante, de uma maneira transformadora. Que algo, Senhor, da Tua parte nasça em nós, seja produzido dentro de nós, que a autoridade do Senhor se revista em nós, e que a Tua palavra possa cumprir o que está determinado no livro do profeta Isaías. Que ela não volte vazia, que ela não volte vazia, mas que ela faça o que Te apraz. Vem, Espírito de Deus, nosso amigo Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito.
você ora em línguas. Abra tua boca e comece a orar. Venha aquecer os vem manifestar os seus sinais. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Bendito sejas tu, que inspira, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você diga graças a Deus. Amém. Irmãos, quarta-feira nós tivemos um culto muito impactante aqui. Quem veio, diga amém. Quem foi impactado, diga amém. Foi muito forte. Foi muito forte. Realmente, Deus nos surpreendeu. Inclusive, depois o Jonatas estava comentando comigo que uma pessoa te parou depois, foi quando você estava saindo, né? Você não sabe se é daqui de Formiga? Um irmão que tinha sofrido, ele estava com o quê? Sofrido um derrame. Tinha sofrido um derrame, o irmão não tinha movimento em uma perna. E no meio da pregação, os movimentos da perna voltou. Bênção, hein? Depois nós precisamos saber quem é esse irmão. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então foi assim. Eu creio que Deus fez coisas muito poderosas aqui. E não só as curas físicas, como curas também espirituais, e trazendo para nós um marco, um novo tempo, uma nova fase, uma nova etapa, fechando um ciclo, iniciando um novo ciclo. E eu saí daqui pensando muito naquela palavra que o Luciano pregou. Já ouvi o Luciano várias vezes, a gente sempre se encontra no trecho, né? Já pregamos juntos, aí você vê minha dificuldade de pregar junto com ele. Quase morro depois que ele prega, eu tenho que pregar. Em vários congressos no Brasil, inclusive em julho do ano passado, nós tivemos que trocar, tínhamos um compromisso no sul do Paraná, e um amigo ligou precisando que eu estivesse em Junqueirópolis, porque os pastores de São Paulo estavam promovendo um evento ali da AIBC, que é uma aliança a qual eu faço parte, que é a Associação de Igrejas Batistas em Células do Brasil, e o Carlito me ligou pedindo que eu fosse. Eu falei, olha, liga para o Cezinha e você e o Luciano se viram. Se vocês conseguirem mudar, estava eu, o Luciano e o Harold pregando na mesma conferência. E aí tivemos que fazer aquela troca, e fui acabar agradecendo ele aqui, porque depois não encontrei com ele mais, não sei em agosto agora que a gente estava junto. Mas ele é uma bênção de Deus, é um profeta, eu não tenho dúvida disso. Mas ele falou uma palavra que mexeu muito comigo. Aquela mensagem dele sobre herança. Aquilo é muito sério. É muito sério. Sabe, porque a Bíblia diz que nós somos
herdeiros. Eu quero dar continuidade àquela palavra, porque eu saindo daqui, eu fui para casa, eu fiquei meditando naquilo, e fiquei lendo alguns trechos na Bíblia. Eu estava pensando comigo, se a Bíblia diz que nós somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, que herança é essa? Você tem uma herança. Você tem uma herança. Há uma herança te esperando. A Bíblia diz que nós somos herdeiros. Eu não sei, como o Luciano mesmo disse, muitos de nós nunca recebemos uma herança. Quando minha mãe faleceu, meu pai e minha mãe faleceram, eles deixaram uma herança para nós. Não foi uma herança muito grande, mas foi uma casa. Uma casa em torno de R$150 mil para 2 pessoas. E a partir daquele momento, então, eu passei a ser herdeiro. Eu tenho uma herança no valor de R$75 mil. Não é muita coisa, mas dá para quebrar um galho bom. E a partir daquele momento, então, que eu sei que agora aqueles 75 mil é meu, eu já comecei a me comportar diferente. Eu já comecei a me comportar como quem tem 75 mil. Eu já comecei a me comportar com quem tem, opa, eu posso comprar um carro. Opa, eu posso, de repente, dar isso aqui de entrada para comprar um lote. Ou seja, de alguma maneira, eu fui empoderado. Já resolve alguma situação minha. E a partir daquele momento, então, eu já não passei a andar assim, como que eu vou fazer para resolver isso? Como que eu vou fazer para fazer aquilo? Não, eu já comecei a me empoderar. Agora eu levei uma tinta muito grande, foi no meu casamento, né? Eu pensei que eu estava dando o golpe do baú, e aí no dia do casamento a gente casou, eu sem dinheiro, vou casar, vamos, pela fé, vamos casar. Aí fomos lá no cartório, eu tinha feito um voto com Deus. Eu tinha saído de Formiga, fui para Jocum, fiz Jocum, quando eu retornei, não consegui me empregar na minha profissão, que era projetista, e minha mãe então começou a orar e jejuar, e aí naquele desespero, 2 meses desempregado, eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, se eu abençoar esse mês que eu arrumo um emprego, no mês que vem, o primeiro salário é para pagar o cartório para o casamento. Há 1 semana depois, Deus me ouviu. Aí cumpri o voto. 1 mês depois, eu e o Romeu fomos lá casar. Só que o que a gente não sabia, a gente muito menino, eu com 21, ela com 20 anos de idade. Naquela época não tinha tanta instrução como tem hoje. E vai nós 2 lá. Eu cheguei lá e falei, eu quero casar. Ela falou, tem isso, tem esse, tem esse. Eu falei, não, eu quero mais barato. Porque eu só tinha um salário. E esse salário tinha que fazer milagre, porque tinha que dar para as coisas depois do casamento, do cartório ainda. E aí, resultado, nós casamos com separação de bens, irmão. E agora a mulher herda uma fazenda. Levei chumbo na asa. Vou te contar uma coisa. Mas a partir do momento que você tem uma herança, você sabe que você pode contar. Você sabe que você tem algo que te empodera, algo que te acresce, algo que te eleva. Quando você entende que você tem uma herança em Deus, quando você entende que você tem uma herança no Senhor, você começa a andar empoderado. Você fala, ei, não é só isso aqui, existe algo mais. Eu tenho algo além. Eu posso contar com isso. Eu posso contar com aquilo. Sabe de uma coisa? Nós temos 2 heranças em Deus. Uma celestial e uma terrena. A celestial é a nossa salvação, é tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que se eu fosse detalhar cada uma delas, eu ficaria aqui toda a manhã falando. Essa herança está pós a nossa partida dessa terra para os céus. Mas nós também temos uma herança aqui na terra, uma herança terrena.
Em Marcos, capítulo 10, versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo que ninguém há, escute isso, que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com perseguição, no século futuro, a vida eterna. A Bíblia está dizendo que aquilo que você abre mão aqui, você recebe uma herança. A herança terrena de Deus, ela se traduz para nós nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia tem 8.000 promessas. Eu nunca as contei, não posso te afirmar se isso é verdade. Mas se diz muito isso, que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, que ela tem milhares de promessas, é verdade. Deus tem deixado uma herança para nós com mais de 8.000 promessas, para eu e você desfrutarmos delas. Que eu e você possamos usar dessas promessas. Agora, a pergunta que eu faço é: em 8.000 promessas, quantas delas você tem acesso? Quantas delas você tem usufruído? Quantas? Quantas você tem vivido das promessas que fazem parte da herança de Deus para nós aqui? Ah, pastor, sabe, eu não tenho, sabe, eu ainda estou longe daquilo que eu almejo, que a Bíblia me garante. A Bíblia me fala que eu tenho esse direito, eu sei, mas parece que está tão distante. Parece que eu não consigo ter acesso a isso. O que está acontecendo na minha vida? Aí nós voltamos à palavra que foi ministrada quarta-feira, é o que Gálatas está dizendo. O que Paulo aos Gálatas está dizendo? Que quando você tem uma herança, mas você ainda é um menino, você não tem diferença nenhuma do escravo que mora na casa. Você é dono, mas você não possui. Você tem, mas não pode lançar a mão daquilo. Por quê? Porque você ainda é um menino. É infantil. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você. A infantilidade espiritual é o que tem travado o nosso rompimento, o nosso crescimento na nossa vida, em todos os aspectos. Quanto mais infantil você for na sua vida profissional, menos acesso você vai ter a tudo aquilo que te espera. Quanto mais infantil você for no seu casamento, mais brigas e brigas haverá lá dentro. Quanto mais infantil você for na sua vida espiritual, menos acesso você tem às promessas de Deus. Existe um paralelo entre o crescimento físico e o crescimento infantil, ou seja, de um crescimento físico e o crescimento espiritual. Existe um paralelo. Eu poderia te dar um exemplo. Assim como nós ganhamos mais liberdade quando nós alcançamos maturidade dentro da nossa casa, não é muito diferente com Deus. Eu me lembro quando eu era criança, eu queria viajar, mas meus pais não deixavam. Por quê? Porque eu ainda era menino. Eu queria chegar mais tarde em casa. Eu vi os meus colegas chegarem tarde em casa e eu não podia. E a desculpa ou a palavra que os meus pais me davam era: você ainda é muito novo. Quando você ficar mais velho, você pode fazer isso. Então, quando adolescente, eu queria ter uma moto. Mas meus pais diziam: você ainda não tem idade para isso. Você não pode.
Ah, mas eu vou trabalhar e vou comprar. Nós não deixamos. Houve uma época na minha vida em que eu queria mudar para Belo Horizonte e morar sozinho. A resposta foi a mesma. Você não tem idade. Eu sempre ouvia isso. Quando você for mais velho. Ou seja, traduzindo isso numa frase quando você tiver maturidade, você vai poder fazer tudo isso que você quer. O que te impede de fazer é a sua infantilidade. Sabe, essa palavra veio como uma flecha no meu coração. Eu fiquei meditando nisso. Deus, quantas coisas eu queria hoje estar usufruindo no Senhor. E a resposta vem ao mesmo tempo. Ainda te falta crescer. Ainda te falta melhorar. Crescer mais emocionalmente. Crescer mais espiritualmente. Crescer mais intelectualmente. Você preocupa com o seu crescimento? Porque quando a gente era criança, a coisa que a gente mais queria na vida era crescer. Ah, quando eu tiver 18 anos, eu vou no cinema. Ah, quando eu tiver 18 anos, vai ver o que eu vou fazer. E depois que a gente então começa a se tornar adulto, a preocupação de se tornar mais velho, ela até começa a preocupar, né? Você quer ficar mais novo. Mas existe um paradigma a ser quebrado, que é esse paradigma do crescimento na nossa vida. E preste atenção, se nós datarmos a data do seu batismo como a data do seu nascimento em Cristo, a pergunta que eu te faço é, de lá para cá, o quanto você cresceu? Porque maturidade não tem a ver com idade. Eu conheço muitos jovens que têm cabeça e uma cabeça muito madura. Eu conheço muitos coroas que até hoje não saiu dos 14, 13 anos de idade. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, isso aqui se traduz em maturidade. Deus quer te dar coisas. Deus quer fazer cumprir em você promessas. Deus quer, pela graça que Ele te deu, fazer com que você usufrua delas. Porém, a sua imaturidade proíbe isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus dizendo, no Sermão da Montanha, ele diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisa boa aos que lhe pedirem. Você como pai, você quer dar do melhor para o seu filho. Deus como seu pai, Ele quer dar do melhor para você. Mas você como pai, querendo dar coisas boas para o seu filho, você sabe que ele tem coisas que ele não tem maturidade para receber. O mesmo ocorre com Deus. Deus não te deu, mesmo que você precise. Por quê? Porque você ainda não tem maturidade. Há um texto na Bíblia que diz que Deus não permite que nós sejamos provados, tentados, além da nossa capacidade, além das nossas forças. Lembra dessa passagem? Deus não permite que sejamos provados, que nós sejamos tentados, além da nossa força, além do que possamos suportar. Preste atenção nisso. Se Deus não permite que eu e você sejamos provados, além daquilo que nós possamos suportar, Deus também não permite que muita coisa boa que nós temos pedido a Ele chegue até nós, porque nós não temos capacidade também de suportá-las. Eu fico pensando, duas vidas muito perigosas. A vida de jogador de futebol e a vida de político. O cara é um Zé dentro d'água. Ninguém conhece. Do dia seguinte, da noite, do dia para o outro, ele se torna uma autoridade na cidade. Aí começa a fazer um monte de besteira. Por quê? Porque não foi, a vida não o preparou para aquilo. Mesma coisa o jogador de futebol. O cara mora lá, pobre. Do dia para a noite, se torna um ídolo no Brasil e passa a ganhar um rio de dinheiro. Não foi preparado para aquilo. Ouça, muitas coisas
que você ainda não tem, é porque você não está pronto para receber. Eu fico imaginando, né? Nós fiz 25 anos de ministério pastoral aqui na IBVB. Na verdade, como pastor, eu tenho mais de 25 anos. Eu comecei meu ministério, eu tinha 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu já estava pastoreando uma igreja em Belo Horizonte. Mas eu fico imaginando, se tudo o que Deus colocou nas minhas mãos hoje, tudo que ao longo desses anos foi construído, se tudo tivesse acontecido do dia para a noite, quando eu estava lá com os meus 22, 23 anos de idade. Irmãos, eu tinha feito muita, mas não é pouca não, é muita bobagem, é muita besteira, porque eu não tinha estrutura, para isso. Então, o crescimento, ele vem com a maturidade. Eu torno a dizer que nem sempre maturidade está ligada à idade. Porque tem muita gente que cresce ainda muito novo. E tem muita gente que estagnou, parou, não prosseguiu, não avançou. Tem gente com 1 ano de crente aqui, que tem mais experiências com Deus do que gente que tem mais de 10 anos de crente. Por quê? Porque o que tem 10 anos, talvez tudo o que ele fez na vida foi aceitar Jesus, batizar e assentar no banco para ouvir pregação. E o outro, desde o dia em que ele entregou a vida dele para Cristo, ele não para de trabalhar no reino de Deus. Com 19 anos de idade, eu perguntei ao meu pastor, pastor, o que eu faço para crescer na obra de Deus? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse assim para mim, filho, a única maneira de você crescer na obra de Deus é fazendo a obra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem. Não tem outra maneira de você crescer seus músculos sem ir lá numa academia e fazer treino. Você pode até ir, ficar sentado lá conversando com as pessoas, você não vai ter resultado. O mesmo é o fato de você vir aqui, só por vir, entrar por essa porta, só para cumprir. Fui mais um domingo na igreja. Fui mais um domingo no culto, sem participar, sem que, enquanto o pessoal está aqui, louvando, adorando o Senhor, você está aí, olhando para o teto. Ou procurando saber quais são os defeitos nos acordes, nas técnicas vocais, ou olhando para o que está sentindo, o que não está sentindo. Não faz sentido. O fato de você dormir dentro de uma garagem não vai te transformar em um carro. Então você precisa se envolver. Você precisa buscar. Você precisa provocar esse crescimento na sua vida. Você precisa deixar essa meninice e crescer. A falta de maturidade, ela tem gerado no Brasil uma igreja em crise. Há poucos dias atrás mesmo eu estava vendo. Surgiu um político que depois se tornou um meme. No início eu até achei o cara engraçado, legal. Mas depois eu comecei a ver, falei, eu vou seguir esse cara. E comecei a seguir nas redes sociais. Eu falei, misericórdia. Um moleque, um menino, que hoje pode estar pregando aí, tarará, daqui uns dias já está lá no mundo. Como a gente já viu em números. Que chega na igreja, solta fogo para todo lado. Daqui uma semana você procura ele, está lá no boteco bebendo cachaça. Por quê? Porque não teve maturidade. É essa falta de maturidade que a igreja, que representa a igreja brasileira hoje. Essa falta de maturidade, de ser homem, de ser mulher de fé, de ter postura, sem molequice, sem meninice. Quanta gente desviada hoje, por causa de profetada, que eu nem chamo isso do diabo, eu chamo isso de molequice. Agora eu já tenho até um novo para profetada, é fake news. Deus te passou um fake news, irmão, vigia. Sabe, pastor, eu recebi uma palavra, e não sei, irmãos, Deus fala, e eu creio no poder de Deus, mas cuidado com os fake news. Porque tem um monte de gente lá fora
escandalizada com o evangelho por causa dessas meninices, molequices. Quem deu o fake news era moleque, e quem recebeu também não tinha maturidade. Um dia uma pessoa chegou para mim, me deu uma profecia e falou: e aí, você não vai fazer nada não? Eu falei: não. Oh, mas como não? Deus falou com você. Eu falei: Deus falou comigo? A minha Bíblia diz que quando um profetiza, 3 devem julgar. Não é pecado julgar a profecia. Você tem que julgar. Opa, espera aí, deixa eu analisar, deixa eu pensar, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Mas não, acata aquela palavra como se fosse de Deus. Eis meu servo, separa da tua mulher e casa com a outra, rápido. Deus falou comigo, aleluia. E por aí vai. Sai lá daquele emprego onde você está. Sai. No outro dia está desempregado, passando situação difícil. Ah, o que você está vivendo isso? Não, foi Deus que mandou. Eu não estou falando que Deus não possa mandar você sair do seu emprego e ir para o outro. Obviamente, no primeiro caso, sem chance. Mas eu não estou falando, o que eu quero que você entenda é que você precisa ter maturidade para entender isso. Ser maduro, para não colocar a tua fé em cima do pastor Alvim, colocar a tua fé em Deus, porque amanhã eu posso decepcionar. Você olhar para o Senhor, como Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não, eu frequento a igreja batista, não é por causa de pastor, não. Frequento a igreja batista é por causa de Deus. Para mim, eu estou olhando para Deus. Seu foco é Deus. Sua fé está firmada em Deus. Quando eu me converti, eu me inspirava muito em um pregador, que eu achava ele assim uma bênção de Deus, e realmente ele era uma bênção de Deus. Esse homem tinha um programa de televisão em vários países do mundo. Jim Swaggart. Desconheço um homem que pregava com tanta autoridade e com tanto poder. Esse homem era um televangelista que abalou o mundo naquela época. A mídia em cima dele. Vários países ouviam a pregação dele, inclusive o Brasil. Eu fui muito abençoado pelas pregações dele, mas armaram para ele. Um dia, esse homem caiu com uma prostituta. E já estava tudo planejado. A prostituta ia seduzi-lo e os fotógrafos iam entrar quando os dois estivessem na cama. Foi um escândalo mundial. Eu fiquei muito triste pela queda daquele homem. Mas ao mesmo tempo, eu era novo convertido, e o mundo via. Aí, ó, tá vendo na televisão? Olha lá o pastor, ó, você agora quer ir para os crentes? Aí, ó, tá vendo? Que a gente escuta isso. Mas a minha fé não estava no Jim Swaggart. Ele era uma inspiração, fiquei com dó dele. A minha fé estava e está no Senhor. Porque isso é sinal de que você é maduro. Essa falta de maturidade era uma igreja em crise. Uma igreja que tem uma expansão de um oceano de gente, mas na profundidade de uma piscina de criança. Gente que não entende nada de Bíblia, não conhece nada, não procura conhecer, não procura ler a Bíblia, crescer em conhecimento, nada. E o que está acontecendo? A igreja está se transformando num sal insípido. Nós vemos uma igreja que cresce. A igreja no Brasil hoje, há quem diga que nós somos 60 milhões de crentes no Brasil. A igreja cresce, a criminalidade cresce. Tinha que ser o contrário, a igreja cresce, a criminalidade abaixa. A igreja cresce, a corrupção cresce. A corrupção tinha que... Ou seja, o que está acontecendo? Ela não está salgando. Não está salgando por quê? Porque não tem profundidade, porque não tem maturidade. Paulo teve esse problema, não é um problema de hoje. A igreja de Corinto estava passando por isso. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz que havia briga lá dentro. Para você ter uma ideia, ele fala assim, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas. Estavam todos divididos. E aí no capítulo 4, então, Paulo tenta corrigir isso. E no versículo 15, ele diz assim, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo,
não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Porque ainda que tenhais 10.000 aios, ainda que tenhais preceptores, tutores em Cristo, o que Paulo está falando? Ainda que vocês tenham muitos pedagogos, poderia falar sobre a história do pedagogo, né? Eram escravos, gregos, que quando Roma conquistou a Grécia, esses escravos pegaram os mais intelectuais e levaram esses meninos, ou esses homens, para ensinar os seus filhos. E o pedagogo tinha a autoridade do pai, para corrigir o filho, e ensinar a filosofia grega para eles. Paulo está dizendo, ainda que vocês tenham muitos mestres, ainda que vocês tenham muitos pedagogos, ainda que vocês tenham muitos influenciadores, todavia, vocês não têm muitos pais. E eu vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ainda que vocês tenham muitos preceptores, vocês não têm muitos pais. O que são preceptores hoje? Quantos aqui leram um bom livro e aquele livro te inspirou? Diga amém. Aquele autor do livro foi seu preceptor. Mas ele não é seu pai. Essa semana mesmo eu ganhei um livro de C.L. Lewis, muito bom. O Peso da Glória. Top! Quando eu vi aquele livro, fiquei maravilhado. Mas não é meu pai. Você pode ler muitos livros e se inspirar por eles. Mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Aquele autor não é o seu pai. Você pode ouvir pregações na internet, no YouTube. Você pode ouvir milhares de pregadores. Você pode se inspirar com mensagens poderosas. Mas aqueles pregadores não são seus pais. Essa era a bagunça que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo é eloquente. Paulo, quando ele prega, a gente até dorme. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Paulo chega e corrige aqui, fala, ei, espera aí, vocês podem ter preceptores, ainda que sejam milhares, mas pais, vocês não têm muitos. E qual é a diferença de um preceptor com um pai? É que o preceptor transmite, o pai transfere. O preceptor, ele te ensina, mas o pai te transfere a herança. Você não vai receber uma unção dobrada lendo um livro. Você vai receber uma unção dobrada, como Elias fez com Eliseu. Deixa tudo, queima os seus carros aí, suas coisas de boi e vem me seguir. A partir do momento que você começa a andar junto, você tem transferência. É assim que pega a unção, é por estar junto. Alguém me tocou, senti que de mim saiu virtude. O que eu e você precisamos entender é que, ainda que você tenha aulas, ainda que você assista vídeos, ainda que você leia livros, todos eles são seus preceptores, vão te ajudar muito, mas não são teus pais. Quando nossa igreja começou a fazer encontro com Deus, e aí começou a levar os irmãos para fazer os encontros, a igreja passando pelo encontro. Eu lembro que tinha um irmão que ele era muito resistente, e ele não ia. E ele não ia e tentava desanimar os outros. E aí, falei, eu vou conversar com ele. Cheguei para o irmão, falei, irmão, por que você não quer ir no encontro? E estou vendo aí que você está falando até contra. Ah, pastor, porque eu assisti na televisão o pregador fulano de tal falando que esse encontro é do diabo, que lá faz isso e aquilo. Por isso que eu não vou. Eu virei para aquele irmão e falei assim, tá, então é a minha palavra contra a do pregador da televisão. É isso. Eu que sou teu pastor, que estou aqui todo dia com você, que você conhece minha vida, contra aquele que você não conhece a vida dele. Então tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta. No dia que você se converteu, quem que te expulsou os demônios de você? Ah, foi o Senhor lá naquele culto de libertação. Beleza. No dia que você batizou, quem que te batizou? Foi o Senhor. Quando você casou, quem fez teu casamento? Foi o Senhor, pastor. Quando seus filhos nasceram, quem é que apresentou no altar da igreja os seus meninos? Foi o Senhor.
Quando sua mãe morreu, quem é que fez o velório dela? Foi o Senhor. Quando você teve problema no seu casamento, quem é que foi lá te ajudar? Foi o Senhor. Eu falei, então, nos próximos problemas, você liga para o pastor da televisão e pede ele para te acompanhar. Não, só está ficando doido. Eu falei, então cria vergonha na cara e vai para o encontro com Deus. Você está entendendo, irmão? A mídia hoje faz com que todo mundo esteja muito próximo, mas isso é uma ilusão. Você acha que o cara da internet vai te atender? Você acha que aquele cara que você está seguindo ele, que você se inspira nele, você acha ele? Eu não estou falando mal dele, amém? É uma bênção, me ajuda também, eu também assisto, sou edificado. Mas eu tenho a consciência de que ele não é pai. Ele é pai dos filhos dele lá na igreja dele. Mas para mim, ele é apenas um preceptor. É isso que a gente não pode confundir. E é isso que muitas vezes acontece na igreja. Eu vou pregar, eu ando muitas cidades, muitas igrejas, e quando eu acabo de pregar, alguns irmãos vêm e falam, ô pastor Alvim, quem dera que o senhor morasse aqui e fosse o nosso pastor. Irmão, isso me dá uma tristeza. Eu falo, ô meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você tem um homem de Deus aqui, valoriza ele. Ah, mas não fale. Irmão, cada um tem suas qualidades. Existem qualidades que ele tem que eu não tenho. Vai comer um saco de sal comigo, você vai ver. A gente dá muito valor àquilo que a gente não tem e não valoriza aquilo que a gente tem. Só valoriza o que tem depois que perde. Então Paulo estava consertando essa bagunça que estava acontecendo ali. E com isso, hoje, nos dias atuais, essa questão de preceptores, o que está acontecendo? Virou modinha agora? Não, eu fico em casa, eu não participo de culto mais. Culto agora, eu participo da igreja online. Sabe, me entristece muito, me entristeceu muito, quando eu fiquei sabendo que nas próximas pesquisas do IBGE, não vai vir agora só católicos, número de católicos, a pergunta é, vocês aqui são católicos, evangélicos, espíritas? Além disso, vai vir uma pergunta também, quando o IBGE bater na tua porta. Você é um evangélico não praticante? Isso entrou no censo do IBGE. O que estamos chamando de desigrejados. O que é um desafio hoje, nós trazemos esse povo para dentro. Mas gente que se tornou desigrejada, por quê? Por falta de maturidade. Eu estava pregando em Maceió, Alagoas. E quando nós estávamos indo para o culto, o pastor me perguntou, Alvim, você conhece o pregador fulano de tal? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Não, ele está fazendo o maior sucesso no Brasil. Eu falei, é. E quem é ele? Não, é um garoto de 23 anos de idade. Eu falei, que bênção, glória a Deus. Mas ele é de onde? E qual é o pastor dele? Eu acho que ele foi... O negócio dele é na rua, não é da igreja, não. Eu botei a mão na cabeça. Eu falei, vai virar, pim, e não deu outra. Sabe por quê, irmão? Eu preciso ser cuidado. Eu preciso de alguém que me escute. Eu preciso de alguém que chega para mim e fala assim, Alvim, vem para cá, não é por aí não. Você está entendendo? Há um tempo atrás, eu cheguei para um político e disse assim para ele. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você está precisando tomar uns puxões de orelha. Você está começando a sair da sua rota. Eu queria bater um papo com você. Sabe o que aconteceu com ele? Sumiu. Me ligava toda semana. Sumiu. Não deu outra. Fez bobagem. A melhor coisa que tem na vida, e quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente é menina, a gente odeia isso. Mas quando a gente amadurece, a melhor coisa que tem é alguém que chega na gente e faz isso aqui, vem cá, não é por aqui não. Porque eu sei que quem está puxando a minha orelha está fazendo isso para o meu bem. E vai evitar lá na frente a minha queda. Então esse negócio de ser solto, nós já estamos vendo o que está acontecendo. Nós vimos agora, nós estamos vendo hoje a plena destruição das famílias. Por quê? Porque um modelo diferente, temos que mudar esse modelo tradicional de família. E o que nós estamos vendo aí? Esses dias eu falei com a Romilda, estava falando com o Jonatas, o Pedro
Fez 1 ano, vai fazer 2 anos agora em março do ano que vem. Primeira coisa, esse menino precisa aprender a pedir bênção. Tem que ensinar ele a pedir bênção. Tem que ensinar ele a chegar em casa e falar, bênção, vô, bênção, vó, bênção, pai, bênção, mãe. Sabe, são essas coisas que vão nos dando norte na vida e que a gente vai construindo uma história de vida em cima de princípios. Não igual essa... Eu não tenho nem nome para dizer o que eu estou vendo hoje, daquilo que eles chamam até de música. Outro dia eu estava num lugar e tinha umas moças cantando uma música. Eu falei com o Romeu, meu Deus do céu, eu não estou acreditando que eu estou escutando isso aqui. Eu não sabia que esse troço existia, não. Não, mas pensa num negócio baixo. É mais baixo ainda do que você está imaginando. Eu falei, gente, eu não imaginava que um negócio desse existia, não. Mas tudo a gente vê o quê? Falta de quê? Paternidade. Falta de pai e mãe. Não vou entrar nesse mérito de criação de filho, porque eu acho que quarta-feira nós aprendemos demais sobre isso, e qualquer coisa que eu tente falar vai ficar abaixo do que foi falado. E se você não veio quarta-feira, entre no YouTube da igreja e assiste o que foi falado aqui quarta-feira. Porque foi fantástico. Paulo fala da importância e do cuidado que a gente deve ter de colocar neófitos na fé, na frente de igreja. A Bíblia diz, 1 Timóteo 3,6, que não, Paulo falando sobre as características daquela pessoa que seria um líder lá na igreja. E Paulo fala, olha, não seja neófito, novo convertido, para que se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nós vemos hoje muita gente partindo para esse caminho. Acha que está pronto, é um menino, uma infantilidade. Na verdade, ao invés de plantar uma missão, planta uma divisão. E lá na frente a gente sabe o que isso vai dar. Só traz uma coisa, peso e vergonha para o Evangelho. Aos 19 anos, Jonas tinha terminado o 3º ano. E ele veio conversar comigo. E eu virei para ele e falei, filho, você vai fazer o quê? Ele falou, vou fazer teologia, pai. Eu falei, ixi. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Faz outra coisa, faz teologia. Não, Deus me chamou. Falei, filho, você nasceu em casa de pastor. Você sabe como é a vida de pastor. Você sabe como é que funciona, o quanto que a gente sofre. Não, Deus me chamou. Deus me chamou, deixei um tempo. Passou um outro tempo, voltei a conversar com ele. E aí, como é que é? Não, Deus me chamou, quer fazer teologia. Naquela época eu estava começando uma célula em Divinópolis. Eu tinha 3 não crentes. Era 3 filhos de membros aqui da igreja. Era o Luciano, casado com a Cristina, filho de um casal que mudou daqui de Formiga, e a Laís, filha do Zé Leite. Eu estava saindo daqui toda semana para fazer uma célula com esses 3 lá em Divinópolis. 3 não crentes, plantando uma igreja lá. Quando ele falou, eu tenho chamado, pai, eu falei, então tá bom. Arruma sua mala, muda para Divinópolis, assuma que esses 3 não crentes lá. Eu te dou café da manhã, almoço e um lugar para dormir, e mais nada. Mais nada. Nem janta, você está precisando de emagrecer. A minha esposa quase me bateu. Você está doido? O menino tem 19 anos. Como é que você faz uma coisa dessa? Eu não sei. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Ele está falando que tem chamado. É bom que ele tem 19 anos mesmo, porque se ele entender que não tem, amanhã ele desiste. Mas ele precisa experimentar isso. Mandei ele para lá. Quanto tempo você ficou lá? 5 anos. 5 anos. Para plantar uma igreja lá e deixar uma igreja plantada lá. Depois dos 5 anos, houve uma necessidade aqui, e ele veio assumir. O Diego estava na frente dos jovens, teve que sair daqui para acudir uma situação, e eu trouxe ele para cá. Como pai, o pastor dessa igreja, eu poderia ter pego ele e colocado ele aqui de cara. Mas eu nunca ia me perdoar por isso. Ele tinha que ter a experiência dele. Ele tinha que ralar. Ele tinha que saber o que é preparar um culto, chegar lá e não ter ninguém para ouvir. Ele tinha que ter a experiência de ver um bêbado entrar no culto e falar, glória a Deus, pelo menos um tonto veio aqui hoje para me ouvir. Ele tinha que ter a experiência de sair num lugar onde não tem pai e mãe do lado, onde filho chora e mãe não vê. Para depois eu trazer ele.
Aí ele entrou pela porta certa. Ninguém pode falar, ele é pastor porque é filho do pastor. Não. Ele foi ralado lá primeiro, para depois chegar aqui. E até hoje, ainda estou fazendo ajuste. Você está entendendo? Você está aprendendo como é que o reino de Deus, ele funciona? Paulo está falando justamente dessa questão. E o que nós vemos hoje é gente se intitulando pastores, mas nunca foram pastores, são youtubers. É gente que pega uma câmera, vai para dentro de uma sala e fica ali, grava uns vídeos legais, põe um teleprompter na frente, fala bonitinho, fala bonito, legal, tem uma boa oratória, sabe falar. Tem gente que pensa que vida de pastor é domingo. É quando eu chego aqui, aí eu prego uma mensagem, e aí amanhã, segunda-feira, eu vou dormir. Aí eu acordo, domingo que vem, e volto aqui pregar de novo. Meu irmão, isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui é a sobremesa. Amanhã é casal querendo separar, é mãe com filho viciado em droga, é um querendo matar o outro, e está tudo aqui. E a gente está aqui. Você não tem noção do que eu escuto. Você não tem noção. Pastor, meu Deus, pelo amor de Deus, meu marido está querendo estuprar minha filha. E lá vai o pastor entrar no meio dessa encrenca. Pastor, eu estou desempregado, como é que vai ser minha vida? Está o pastor no meio da encrenca. Você não tem noção. Você escuta coisas aqui que você fala, não tem cabimento. Olha, o que eu estou falando? Pastor, eu estou vindo para a igreja agora, e minha mãe me coloca para prostituir. E pega o dinheiro. O que eu faço da vida? Como é que eu vou consertar isso? Pastor, eu estou traindo minha esposa com fulano, e agora eu estou entendendo o evangelho, como é que vai ser? Meu irmão, isso é todo santo dia. Telefone de polícia e telefone de pastor é a mesma coisa. Raramente toca para comer uma galinha caipira. É só encrenca. Tocou, eu já sei. É encrenca. É encrenca. Bom quando não toca de madrugada para expulsar demônio. O demônio manifestou, mas nessa hora, não tinha jeito de manifestar outra hora, não. Essa hora o demônio está dormindo. 2 horas da manhã, 3 horas, pelo amor de Deus. Efésios 4:14. Paulo diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Diga comigo, que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga, meninos inconstantes, levados por vento de doutrina. Você conhece gente assim? Opa, é uma novidade aqui, vamos lá. Uma novidade ali, vamos lá. Sabe, isso é coisa de menino. Menino, na mesma hora que ele está brincando de carrinho, ele quer uma bicicleta, ele larga a bicicleta, ele volta para os brincos. Sabe, não tem constância. Tem gente que pensa que igreja é isso aqui, ó. Igreja é você. Se a igreja não está boa, é você que não está bem. Onde tem infantilidade, tem divisão. Onde tem divisão, tem dissensões. É por isso que nós estamos vendo crescentemente o número de seitas. Uma coisa é igreja, outra coisa é seita. Você sabia a diferença de igreja e seita? Você sabe o que é uma seita? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Tem muita coisa aí com nome de igreja, mas é seita. Pastor, mas eu conheço, eles até estiveram lá conosco. Sim, porque em 1 João capítulo 2, versículo 19, diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Você não tem noção da quantidade de seita que tem. E elas se proliferam. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Isso me faz lembrar uma palavra de Jesus. Sabe qual é o objetivo da seita? O objetivo da seita não é ganhar almas. O objetivo da seita é ganhar você que já é salvo. Para quê? Para que se cumpra em sua vida Mateus capítulo 23, versículo 15. Põe na tela para mim.
Mateus 23:15 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno. Diga comigo, 2 vezes mais filho do inferno. Sabe o que é isso? A pessoa estava no mundo, estava indo para o inferno. Entrou numa seita, está indo de novo. 2 vezes. 2 vezes. Essa brincadeira de ficar mudando de igreja, uma hora te joga no inferno. 2 vezes filho do inferno. Quantas pessoas que estavam no mundo, aceitou a Jesus, veio para uma igreja, servindo a Deus, uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana, uma maranata, uma quadrangular, servindo a Deus, uma batista, e daí a pouco veio alguém, pum, foi para lá. Daí a pouco, viu que não era aquilo, o diabo ele faz o seguinte, ele coloca coragem na hora de fazer e vergonha depois que fez. Porque aí a pessoa tem vergonha de voltar atrás. É assim que funciona. E aí cai dentro de uma seita, ou desvia, ou fica ali dentro. E começa. E qual é o objetivo da seita? O objetivo de seita é criticar as igrejas e os pastores o tempo todo, o tempo todo. Eles sempre vão mudar a doutrina, eles vão arrumar alguma argumentação para que eles se fundamentem naquilo. Eu vou ensinar vocês no estudo de célula como reconhecer uma seita através dos 4 sinais da matemática: adição, subtração, divisão e multiplicação. Vou ensinar, vou mandar um estudo de célula para vocês aprenderem. Como que você identifica se é uma seita ou não? E o que mais tem por aí é isso. E aí a pessoa se torna 2 vezes filhos do inferno. Paulo diz aqui em Efésios 4:13, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. O que é isso? Estatura fala de medida, crescimento. O desejo de Deus não é que você estacione, o desejo de Deus é que você cresça. É que você amplie a sua envergadura espiritual. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E Paulo agora, em meu último texto, em 1 Coríntios 3:11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando de quê? De maturidade. Sabe, irmãos, a vida obedece um processo. Eu não acreditava muito nisso, agora eu sei que isso é uma verdade. Ouça isso. Filhos, ouçam isso. A gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai. E a gente só aprende a ser pai quando a gente se torna avô. A gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai. Porque quando a gente é filho, a gente não entende a cabeça do pai, da mãe. Não, mas por que meu pai e minha mãe? Não, que chatice, não sei o quê. Aí amanhã você casa e tem um filho. Aí você vira o chato. Aí você começa, agora eu estou entendendo por que meu pai e minha mãe se comportavam assim comigo. Agora eu estou entendendo. E aí depois que você vira avô, aí você começa a olhar para o seu neto e você fala assim, gente, eu vou criar diferente. Vou fazer umas coisas diferentes que eu não fiz com meus filhos. É assim ou não é, irmã? É, Luísa? É desse que até a Luísa sabe, você não sabe? Todo mundo tem que saber disso. Quando eu era menino, diz Paulo, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas de menino. Sabe umas coisas que eu amo na igreja em célula? É que todo líder de célula sabe um pouquinho daquilo que o pastor passa, em proporções menores. Você entende? Você tem ali um grupinho pequeno,
Mas você fala, gente do céu, eu estou custando a dar conta desse povo aqui. Pastor, aquela igreja daquele tamanho, tem que orar mais por ele. Ou seja, essas etapas que a gente vai passando. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu tornei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Sabe, irmãos, grande parte dos conflitos que existem entre marido e mulher não passa de meninice. E quanto mais novo de casado, mais meninice tem. Por isso que nós separamos as turmas para a oficina de casais, inclusive começa semana que vem, tá ok? Acima de 15 anos de casado, começa quinta-feira da semana que vem agora. É você, estou te esperando lá. Presta atenção nisso. Por isso nós separamos, porque os problemas de um casamento que está começando, não é os mesmos problemas de um casamento que tem 15, 20 anos. Já mudou os problemas. A verdade é que vai mudando, vai superando, porque vai superando a meninice, você vai crescendo, você vai ficando mais maduro, você vai vendo que daquele jeito você não vai conseguir, não é fazendo tromba, bico, emburrando, calando a boca, indo para um canto, ou tentando forçar a mudança do outro, que você vai conseguir. Esse texto nos fala de algumas coisas interessantes. Primeiro que, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Sabe, eu vejo muita meninice, às vezes, nas práticas espirituais. Uma criança não sabe se alimentar sozinha. Uma criança precisa de alguém que a alimente. Sabe, um crente infantil, um crente menino, ele também não consegue alimentar sozinho. Precisa do pastor colocar papinha na boquinha dele todo domingo, para ele comer aqui na igreja. E aí, ele fica a semana inteira sem papar. Porque não tem ninguém para chegar ali e colocar. Não tem devocional, não tem vida com Deus, não lê a Bíblia, não ora. Não, ele abre a Bíblia. É provável que muitos de vocês abriram a Bíblia hoje, quando eu disse, vamos abrir a Bíblia. A última vez que você abriu a Bíblia foi no domingo passado. E isso demonstra o quê? Uma infantilidade espiritual. Não consegue se alimentar sozinho. É um bebezinho na fé. Não, eu preciso de eu sentir a presença de Deus, eu preciso de ouvir uma pregação, eu preciso do pessoal do louvor cantando. Meu irmão, você já teve a experiência de ficar 3, 4 noites, 4 dias seguidos em cima de um monte? Aí você começa a ver que a presença de Deus está numa folha que mexe, num galho de uma árvore, está em tudo. Basta você simplesmente buscar. Você tem que aprender a se alimentar. Sabe outra coisa? É que crianças não acreditam que precisa de mudança de comportamento. Eles acreditam que não precisa mudar nada. Tem que ser do jeito deles, na hora deles, da forma deles e quando eles querem. Você conhece gente assim? É uma criança. É um infantil. Não cresceu, não tem maturidade. Eles pensam que não precisam de mudança de comportamento. Pelo contrário, eles são o centro do mundo. Ou seja, o mundo gira em torno deles. Como é que fala aí? A última bolacha do pacote. É assim? Eles se sentem a última bolacha do pacote. Num casamento, eles pensam que são mais importantes do que a noiva. E no velório, eles querem tomar mais atenção do que o defunto que está lá. Pensa que o mundo gira em torno deles. Gente que não negocia, gente que não abre mão, gente que é do meu jeito e é do meu jeito que tem que ser. Isso é infantilidade. Não, se não é do meu jeito, eu vou te mudar e você vai ter que... Não vai acontecer. Interessante que também criança adora modinhas. Adora modinhas. E todos nós aqui já fomos crianças e todos nós aqui já tivemos várias modinhas. O que estava na moda a gente ia atrás. Não era assim? Era desse jeito. Na minha época, na época do Edgar, por exemplo, é que você brincava com peão, né, Edgar? Aqueles peão que rodava assim, tinha uma linha, né? Finco. Alguém sabe o que é brincar de finco? Ele diga, eu acho que só você, não viu? Até os irmãos com a cabeça branca aí não levantaram a mão, estão assim, o que é esse negócio? Ah, lá, ó, você achou o irmão Olavo. Olavo, você está com quantos anos, Olavo?
Você está com quantos anos? 95. Quanto? 70, oh, irmão. Pô, tem mais velho. O irmão Olavo, ele falou uma coisa para mim. Há 20 anos atrás eu jamais esqueci. Quando o meu pastor me disse assim, você só cresce na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, o irmão Olavo um dia bateu no meu ombro, nós estávamos indo para o monte, bateu no meu ombro e falou assim, pastor, eu falei, o que foi, irmão Olavo? Ele falou assim, a obra de Deus é igual a bicicleta, se parar, cai. Você lembra disso? Nunca mais esqueci. Ou seja, se você não está em pleno movimento na obra de Deus, meu irmão, você vai cair. Você tem que se envolver. Sabe, mas a criança infantil, ela fica atrás de modinha. Não tem firmeza, não tem uma direção. E por último, criança não gosta de disciplina. Criança detesta disciplina. Sabe, eu estava naquela última quarta-feira, quando o Luciano me deu uma palavra de conhecimento aqui. Eu achei ruim, mas achei bom. Quer dizer, está vindo para cima de mim, mas disciplina. E Deus tem suas maneiras de disciplinar. Agora, eu entendo que toda vez que Deus disciplina, o pai disciplina o filho a quem ele ama. O pai corrige. E como que Deus disciplina? Muitas vezes Deus permite coisas acontecer conosco. É um processo. Eu estava lendo o livro de Jó, eu estava vendo, como que Deus permite tudo aquilo acontecer na vida de Jó, para Deus levá-lo a um outro patamar. Sabe, não queira entender as coisas no meio do processo, não. Se você está em Deus, sabe, o versículo da minha Bíblia é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda vez que eu perco o controle de uma situação, eu lembro, eu não tenho domínio sobre isso. Se eu não tenho domínio sobre isso, já fiz o que pude, não consegui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode fazer, Senhor, eu vou aprender. O que é? Eu não vou brigar com Deus. Deu errado, não fluiu, não rompeu, travou, deu problema. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu fiz o que eu podia fazer, não deu certo. Todas as coisas cooperam. Lá na frente, a gente entende. E aí, finalizando, Paulo diz o seguinte, logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Ou seja, eu amadureci. O que eu quero te dizer hoje, irmão, é que o tempo de amadurecer chegou. O tempo de ser homem e mulher espiritual na presença do Senhor chegou. O tempo de brigar por carrinhos e bonecas, por oportunidades, não sei o que, e coisinhas e picuinhas, acabou. Eu me lembro dos conselhos de Salomão, de Davi a Salomão, no seu leito de morte, quando Davi ia passar o reinado para Salomão, Davi dando vários conselhos para Salomão, ele termina dizendo o seguinte, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Seja homem. Não basta ser cristão, não basta ser crente, é preciso ser maduro para ver coisas maiores. Jesus disse em João 1,50, porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Vamos nos colocar em pé nesse momento.